precisam entender que são várias pessoas que vão participar agora, né? A gente terá a participação da maior parte da turma, né? E para que todos participem da apresentação de hoje, dessa atividade, vocês, a gente vai ter que seguir uma ordem aqui, tá? Eu vou seguir a ordem hoje, uma ordem da chamada, mas eu vou lá para cima da chamada e lá para baixo. Eu vou e volto, tá bom? Então, todos serão chamados. Quem não puder apresentar, olha para mim e não pisca. Quem não puder apresentar a atividade hoje, manda ela para mim por e-mail. A sua entrevista, o que você pensou em conversar com Pedro Álvares Cabral, se você fez no papel, se você digitou, manda para mim no e-mail se você não conseguir mostrar para mim hoje, tá bom? Então, tem muitos aí, ó. Tô vendo já que quem é que tá com o Jonas Neto? Quem é Jonas Neto, querido? O Gabi. É o Gabi, né? Então, É o Gabriel. pai dele. Então, Gabriel, você não tá me ouvindo, Gabriel? Vê se você muda de aparelho ou se você ouve depois, tá bom? Fala, Prof, Marina. ele não tá te ouvindo. Ah, é verdade. Digita aí para ele, Caetano, por favor. Eu tenho uma dúvida. Aquele Fala, trabalho Marina. que a gente tinha que fazer aquela cidade, sabe? Cada um a sua cidade. Sim. Apresentaram? Não. Que dia que vai ser? Ah, não, prof, era só o áudio dele pra ele mesmo falar que não tá Ah, tá. funcionando. Só o áudio dele, beleza. Marina. Peraí, rápido. Agora, Gabi, sai da reunião e entra. Isso funciona. ô, Marina, agora eu precisaria olhar o planejamento que eu tô agora um pouco perdido, tá bom, Marina? Para te dizer assim, ó, vai ser quando? Porque a gente vai ter na quinta-feira um feriado, né? Então, como quinta-feira é feriado, quinta-feira a gente não tem aula, tá, gente? Foi lá no planejamento. Ó o Pedrão comemorando. Então, como a gente não tem aula na quinta-feira, Eu só já não vai vou ser na botar o quinta. Elder Tempo porque meu tablet tá sem bateria. Tudo bem. O meu vô vem me visitar quinta-feira, né? Gostoso. Então tá bom. Ô, Joaquim, eu só vou. Ô, Heitor, eu vi que vocês estão com o áudio desligado aí. Fala aí, Joaquim. Eu não fiz essa tarefa. Eu não consegui fazer, prof. Tá bom, Joaquim, tem que se organizar melhor, hein, Joaquim, no decorrer da semana, hein, Joaquim? Manda pra mim por e-mail. Eu fiz na semana passada achando que era pra semana passada. Então, exatamente. Eu tinha comentado que era da possibilidade da semana passada. Fala aí, Joaquim. O outro Joaquim agora, o novo. Prof, eu não sei como fazer. Duas coisas. Vê os exemplos que você vai assistir na aula de hoje. Duas coisas. Primeira, eu não ouvi. A gente vai apresentar hoje, porque eu cheguei depois e... Tá. E é porque eu fiz diferente o meu. Eu fiz meio que um diálogo. Aí eu pesquisei pra falar a resposta dele. E outra coisa. Ó, quinta-feira eu vou escrever no meu calendário aqui, ó. Não tem aula, eu vou tomar petit gâteau, vou fazer a festa, maratona de filme. Coisa boa. Fala, Heitor. Na entrevista eu só fiz 3 perguntas. Tudo bem, Heitor, tranquilão. Vamos lá então, ó. A aula de hoje é o seguinte, vou seguir então a ordem aqui da chamada e vou chamando um por um. Caso você não tenha feito... Oi, prof. Oi, Manu, tudo bom? Caso você não tenha feito a sua atividade, você manda para mim por e-mail. A aula que a gente vai ter para conversar sobre isso é hoje. Semana que vem... B, desliga o áudio, por favor. Semana que vem vai ser outra coisa. Então, hoje, de agora em diante, só vai abrir o áudio quem eu chamar. Não é mais para abrir o áudio, tá? É um combinado agora, não abre mais o áudio. Não é para digitar no chat, é para a gente aprender uns com os outros com os trabalhos que vocês criaram. Vocês viram que o Joaquim já comentou que fez uma pesquisa para fazer a entrevista dele. Alguns tiveram a ideia bem criativa aí, cada um teve a sua criatividade para pensar numa entrevista, uma suposta entrevista com Pedro Álvares Cabral. O Pedro Álvares Cabral não está mais vivo para a gente entrevistar ele mesmo, pessoalmente. Olá, Pedrão, e aí, como foi descobrir o Brasil? Não tem. Então,
E a gente imaginou, a gente aprendeu sobre ele, vocês já tinham ouvido de outros lugares, em outros momentos da vida de vocês, vocês já tinham ouvido sobre o Pedro Álvares Cabral, e a gente criou, com a nossa imaginação, uma suposta entrevista. Então eu vou chamando um por um aqui, não ligo o áudio se eu não te chamar. Fechou? A gente vai terminar a aula somente quando todos os que fizeram se apresentarem. Certo? Vou começar então aqui. Vamos lá. Sem ligar o áudio, sem chat, vamos aprender uns com os outros. Valendo, Arthur. Vai lá, Arthur. Falar o que mesmo? Arthur, ó, vamos lá, Arthur. Você tem que pegar toda semana, você tem que pegar o seu planejamento de aula aí e se organizar para a semana, tá, Arthur? Toda sexta-feira vai o planejamento de aula, você pega o seu planejamento, vê o que tem para cada dia, para você entender o que você tem que fazer para segunda, para terça, para quarta. Toda semana tá indo isso, Arthur. Eu acho que você já entendeu como que tá a dinâmica da semana. Então, na sexta-feira foi encaminhado isso para você. Terça-feira, aula de. Vou até projetar aqui para você, Arthur. Foi esse papel aqui para você. Esse arquivo foi o meu, né? O da Andriele foi outro. Mas o meu foi esse aqui, ó. Escola Engenho, planejamento, quarto ano, do dia 8 ao dia 12. Português da segunda-feira, foi o que a gente fez ontem. Terça-feira, dia 9. Aí tá aqui. A apresentação da entrevista com Cabral. Tem a explicação dessa atividade, foi realizada no dia 4 de junho. Ah, tá. A entrevista. Então, eu vou pegar aqui meu caderno de História e Geografia que eu anotei lá. Então tá bom, Arthur. Aqui no Enquanto você pega, Arthur, eu vou... Já peguei. Então vai lá, Arthur. Vou ligar a luz aqui. Vai fazer barulhinho no meu coisinha aqui, vai. Mas aqui, ó. Pronto. Assim, entrevista com Pedro Álvares Cabral. Como você descobriu o Brasil? As minhas respostas, né? Eu que inventei, né? Óbvio. Bem, assim, quando eu era criança, quis conhecer alguns lugares que nunca foram visitados. Então, eu construí o meu barco e parti. E descobri, sabe? Descobri a ilha. E daí chamou de Brasil. É quando adulto, né? Ele montou o barco quando que ficou adulto, né? Óbvio. Por que chamou de Brasil? Bem, porque o vento causou buraquinhos nas areias que ficou semelhante como Brasil. Mas os buracos escreveu Brusil, como Brusque também, que era semelhante também. Era só 2 perguntas mesmo que eu fiz. Fechou. Porque eu tava com preguiça de escrever mais. Tranquilo, Arthur. Posso Arthur, ler agora? Caetano, áudio só quando eu chamar. Bernardo, todo mundo vai na aula, relaxa. Arthur, comentário sobre o seu. Gostei pra caramba do que você comentou, como você criou a resposta do Pedro Álvares Cabral quando ele criança. Quando eu era criança eu sonhava conhecer novos lugares, tal. Só que, Arthur, o que faltou nas suas respostas, Arthur? Letícia, o áudio, por favor, Letícia. O que faltou na sua resposta, Arthur, foi o seguinte, um pouco da pesquisa. Por exemplo, você falou que ele que construiu o barco dele, mas não foi isso que a gente viu, né, no vídeo que eu mostrei, no vídeo que eu pedi e na aula. E além do nome Brasil também, tudo bem, eu gostei da sua criatividade em falar que a areia fez o nome do Brasil ali e tal, com buraquinhos, só que não tem a ver com a realidade. Eu gostei pela criatividade, só que não tem a ver com a realidade. O Pedro Álvares Cabral não responderia isso. Fechou, Arthur? Não era pra criar. Pode criar, não tem problema. Por isso que eu tô falando. Eu tô falando tanto do lado positivo do que o Arthur criou, mas tô falando que a criação dele tinha que vir baseado com uma pesquisa. Thales, você. Como foi composta a sua tripulação para a sua viagem? A minha tripulação foi composta por soldados, carpinteiros, marinheiros, artesãos, frades, funcionários da coroa e pelo escrivão ou contador. Segunda pergunta. Qual era o seu verdadeiro destino de viagem? Por quê?
O meu destino era chegar à Índia para buscar especiarias como nozes, canela e mercadorias. Ficou sensacional, Thales. Perfeito, legal pra caramba. Bia, deixa eu ver se a Bia tá aqui. A Bia nem tá na sala, né? Então vai lá, Bernardo. Eu? Como professor, você tem 23 na sala, tá todo mundo. Não, mas é que eu tenho um a mais que sou eu mesmo. Eu sou Então, uma. prof, Tem 2 de mim aqui dentro entrevista, da sala. entrevista com Pedro Álvares Cabral. Cabral, você acredita que você descobriu o Brasil por um acidente de percurso? Sim, eu estava indo para as Índias e encontrei o Brasil, que se chamava, como é mesmo? Eu não lembrava o nome, só Ilha de alguma coisa, de Veracruz, lembrei, Ilha de Veracruz. Que se chamava Ilha de Veracruz. 2. Cabral, quem financiou sua esquadra se Portugal era pobre, não tinha dinheiro? Os mafiosos italianos de Gênova e Veneza. Massa, Bernardo, legal aí. Só um detalhe da informação, B. Essa questão da Ilha de Veracruz foi não que era o nome que já existia no Brasil, né? O Brasil tinha. Eu acho que a Manu tá doida porque ela vai falar sobre esse assunto, então na hora que você fala, Manu, relaxa um pouco. Manu, você já vai apresentar o seu, calma, Manu. A Ilha de Veracruz foi o nome que os portugueses deram, entendeu? Mas o Brasil tinham vários nomes, o Brasil. Dependendo da tribo, chamava o Brasil de nomes diferentes. Então, por Mas eu exemplo, posso botar a Ilha de Veracruz ou... então a Ilha de Veracruz, a terra, né, de Veracruz foi a terra que eles deram esse nome. Foi o primeiro Então, nome tipo, dado se eu por eles. escrevesse, tipo, que eles deram o nome de... Ia ficar Isso melhor? aí sim, aí tudo bem. Manu, relaxa, Manuela. O que você quer falar tanto? Vai lá, fala, Manu. Deixa eu te ouvir aí. É que eu quero ler. Eu sei, Manu, eu tô chamando por ordem de chamada, Manu. Eu tô indo lá pro alto e lá pra baixo, entendeu? É que eu acho que você não tava na hora da aula, você entrou um pouquinho depois. Eu tô por ordem de chamada aqui hoje, tá bom? Vamos Ô, lá. prof, Fala, Joaquim. posso ler agora porque tá acabando a bateria. Ô, Joaquim, então bota um carregador aí, Joaquim. Procura um carregador. Oxi. Carregador do computador, bora. Desliga o áudio antes de procurar o carregador. Beleza. Agora vai lá, Rafael. Ok. Pedro Álvares Cabral, o que você acha de sua alimentação enquanto navegava? Odiava comer aqueles biscoitos, pois tinha medo que eles tivessem sido cagados por baratas, tivessem sido mijados por ratos, comidos por baratas, que tivessem sido lambidos por ratos, mas até que gostava de beber 2 litros de vinho. Ficava lá, todo bêbado. Como foi sua reação por não conseguir completar a missão, mas ter descoberto o Brasil? Olha, primeiro me decepcionei por saber que não tinha completado a missão. Mas depois, uma grande sensação de alegria e felicidade por ter descoberto uma nova terra. Também adorei a experiência de dançar com os índios e me deu uma grande fé no coração por ver os índios cantando, dançando e brincando. Rafael. Tem mais ainda, Rafael? Não, só isso. Caramba, só isso nada. Foi tudo isso, Rafael. Foi muito bom que você criou, Rafael. Muito criativo. Obrigada. Você teve. Ó, e eu quero parabenizar você ainda, Rafael, em especial, porque a questão da sua organização, né? Você não estava na aula passada, ao vivo, porque eu me lembro. Se você não estava, me desculpe, eu não me recordo se você estava ao vivo, mas você foi atrás da explicação, você viu os vídeos, deu para ver que você fez a pesquisa,
ter feito a pergunta aí sobre a comida ficou bem criativo, e também a questão do Pedro Álvares Cabral ter visto os índios dançando, ter ficado alegre, ficou bem bacana. Por isso que, cheirosinhos, que eu falo para vocês, aprendam uns com os outros. Cada um está trabalhando a mesma temática de um jeito diferente. Então aprendam, ouçam, vejam como a pessoa elaborou as perguntas. Da hora, Rafa. Vai lá, Caetano. Pedro Álvares, a entrevista de Pedro Álvares Cabral. Qual foi o seu maior problema na viagem? A falta de alimento para a tripulação. Qual foi o benefício que te trouxe quando chegou aqui? Terra de plantio nova e... Calma aí. Aqui não. Boas e novas fontes de alimento. Ô, Caetano, que essa parte aí da terra de plantio nova, novas fontes de alimento, você chegou a pesquisar em algum lugar ou você criou por você? Criei por mim mesmo. E ficou legal, viu, Caetano? Ficou massa a ideia de ter criado isso. No fim das contas, o Brasil não foi tanto um lugar que foi levar alimentos para Portugal, tá? O objetivo do Brasil enquanto terra para eu quis mencionar a mandioca. Então, mas o uso da mandioca era um uso mais interno. Os portugueses não vinham até aqui pegar a mandioca e levar para lá, né? O que eles levaram foi inicialmente o pau-brasil, né? Que era utilizado para tintura de tecidos, e depois eles utilizaram a questão do cultivo da cana-de-açúcar, que aí o plantio da cana, o açúcar era algo que era considerado bem valioso por várias questões que a gente já veio conversando. Não tinha videogame na época, então eles ficavam felizes tomando suco doce. Só de ter um açúcar para comer uma paçoquinha, para comer ali ou caldo de cana. O caldo de cana, o açúcar era algo valioso, tá? Mas eu gostei de você ter criado esse negócio do plantio. Era um dos poucos alimentos não perecíveis da época. Massa, Caetano, 100%. Da hora demais, Professora, que a Caetano. gente estudou isso ano passado, da mandioca, do plantio. Sim, só que isso era interno, né? Não era para os portugueses levarem para lá, para Portugal. Não, vou até Brasil Isso só a para gente pegar. não sabia, eu acho. Não, o consumo da mandioca era interno, dentro do Brasil. E pela fala do Caetano, era como se os portugueses estivessem vindo para cá para levar mandioca para lá. Não, vieram para outras questões. Não, eu pensei, tipo, eu inventei que eles tinham vindo e só descoberto. Não que gostaram para levar, assim. Legal, foi massa, Caetano. E gente, olha que interessante, o Caetano na primeira pergunta dele, ele foi muito objetivo. Ele só respondeu, o que estava ruim? Qual que é a resposta, Caetano, da primeira sua? A falta de alimento para a tripulação. Gente, bem objetivo, direto, e ficou legal pra caramba. Então, a resposta do Rafael, que ele criou, são respostas mais elaboradas, maior, né? A resposta que ele criou. Mas a do Caetano foi bem objetiva e bem legal também. Beleza, agora vai lá, Pietra. Prof. Oi. Assim, eu tô em outro lugar. Eu esqueci a folha que eu escrevi as perguntinhas na minha casa. E eu também queria mandar pelo e-mail. Tudo bem, não esquece de mandar por e-mail, tá bom? Ô, prof, eu também vou mandar pelo e-mail, tá bom? Tá bom, Letícia. Ó, tô marcando as pessoas que estão falando que vão mandar por e-mail aqui, hein? O Caio tá online aí, o Caio? Não. Tá aí. Fala, Caião. Eu posso mandar por e-mail? Sim, Caio. Eu ainda mando hoje. Tá. Pedrão, você, Pedro. Tá. Entrevista com o Pedro Álvares Cabral. Por que queriam vir no Brasil? Eu pensei, a minha resposta foi, porque queriam ver se tinha riqueza. Segunda pergunta. Por que ficaram 10 dias no Brasil? Eu acho que foi porque tinham que ir na Índia muito rápido, senão não iam desconfiar da gente. Legal, Pedro. Ó, ficou bacana as suas duas ideias, ficou bem legal. Agora, só questão de você se colocar mesmo no lugar do Pedro Álvares Cabral. Então, se fosse ele respondendo,
ele responderia: queríamos. A sua primeira pergunta qual que é mesmo, Pedro? Fala de novo a primeira. Por que queriam vir no Brasil? E aí a sua resposta foi como que ficou? Queria. Porque queriam ver se tinha riqueza no Brasil. Então, se fosse o Pedro Álvares Cabral respondendo, ele falaria: queríamos ver se tinha riqueza no Brasil. Então é só mais essa ideia de você incorporar que você está falando como se fosse o Pedro Álvares Cabral, fechou? E a segunda pode falar. Não, fala Não, você. e a segunda pergunta, por que ficaram só 10 dias? Porque nós tínhamos que continuar a viagem para a Índia. Nosso objetivo era a Índia. A gente não podia ficar mais tempo naquela terra que não tinha nada. Pronto, acabou. Legal, Pedrão? Boa. Valeu, Pedro. A primeira pergunta é porque eu coloquei a tripulação toda, por isso que tá essa resposta. Ah, entendi. Valeu, Pedrão. Clara. Ok. Primeira pergunta. Você gostou de conhecer as terras novas? Sim, foi muito legal. Você queria dividir as terras com os espanhóis? Não, mas eu tive. Ouvi dizer que vocês brigaram por terra, é verdade? Sim, mas ele que começou. O que vocês comeram na viagem? Vinho e bolacha. O estranho é que vinha cheiroso. Um dia depois, ficava estranho. Ficava estranho que o cara ficava passando mal de tanto ter bebido vinho, Clara? Foi isso que você pensou? Não, eu pensei que os ratos passaram em cima e depois ficava com um cheiro estranho, ficava meio preto. Ô, prof, mas se eles beberam muito, até ficar bêbado, eles não iam lembrar? Porque quando você bebe, você não lembra do dia passado, né? Você não lembra bem. Acho que essa situação de beber... Não muito bem, assim. Você só devia lembrar que você bebeu bastante. Ô, Caetano, mais pela questão de outras pessoas apresentarem, eu vou só seguir, mas é interessante a sua pergunta, viu, Caetano? Valeu, Claritia, gostei, Claritia, estamos junto. Vai lá, o Moisés, consegue participar, o Moisés? Ele tá online aí? O Moisés nem tá online. O Não, Shadow, tá sim. Tá no Discord. Ô, Shadow. Sério, fala alguma coisa, Moisés. Pelo menos desmuta a câmera. O Moisés... O microfone dele não funciona. Ô, Moisés, então manda pra câmera. mim. Moisés. Quero ver o Moisés do Discord. Mas no celular funciona. Ô, gente, dá licença, por favor, sem ligar o microfone. Moisés, manda pra mim por e-mail, hein, Moisés? Fechou? Manda pra mim o seu trabalho por e-mail. Vai lá, Dani. Tem spoiler, hoje não apareceu. Vamos, Caetano, sem ligar o microfone, Caetano. Vai lá, Dani. Eu fiz 5. Ótimo. Peguei 5 ou leio? Pode ler 5, pode ler 5. Tá, vou começar, tá? Fechou. Entrevista com Pedro Álvares Cabral. Senhor Pedro Álvares Cabral, qual ano e lugar aonde nasceu? Ele respondeu, no ano de 1467, em Belmonte. A próxima pergunta. Como é que o senhor se tornou comandante da expedição que seguia para as Índias? Ele respondeu, Vasco da Gama havia voltado de lá das Índias. E escreveu ao rei Dom Manuel pedindo para me nomear comandante. É claro que, para isso, eu tinha que de ser um ótimo navegante. Próxima pergunta. E foi por ser o dia de Páscoa que o Senhor lhe deu o nome do Monte Pascoal? Exatamente, chegamos à costa em 23 de abril, mandamos o seu nome para Ilha de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz. Aqui vocês chamam hoje de Brasil. E nós acabamos por chamá-la assim. Já naquela época, o senhor casou-se. Sim, conheci em Santarém
a minha esposa, Isabel de Castro. Foi, terminei. Caramba, Dani, foi muito legal, porque dá pra ver Tá me chamando de velha. Tá me chamando de velha. Deu para ver, Dani, uma pesquisa bem bacana que você fez aí para fazer esse diálogo entre o entrevistador e o Pedro Álvares, hein? Ficou muito legal, Dani. Massa. Vai lá agora, Miguel. Miguel tá aí? Mesma coisa, hein, Miguel? Manda para mim por e-mail, hein, Miguel? Não esquece. Vamos lá, Manu, você. Tá, eu fiz 3 perguntas. Pode ler todo. Quando o senhor saiu de Portugal, pretendia ir para a Índia ou estava planejando explorar novas terras? O plano é ir para a Índia, mas precisamos mudar a rota, pois uma cidade que costumávamos passar foi fechada. A segunda pergunta é: quando estavam no mar, tiveram algum ataque de bichos? Sim, principalmente quando pescávamos. E a última, qual foi a sensação quando avistaram uma nova terra? A sensação foi de muita alegria. Que legal. Manu, só deixa eu perguntar, a segunda questão que você criou, por que você criou essa questão assim? De onde veio a ideia de criar a segunda pergunta que você fez para o Pedro Álvares? De ataque de bicho? Isso. É porque tá no mar, tem bicho grande. Legal, então, não, é que deu para ver que foi uma questão mais da sua imaginação, e ficou legal essa ideia. Aí eu só pensei assim, será que ela leu alguma coisa, pesquisou algo e viu? Porque os navegadores da época, né, não os que tinham conhecimento, mas de modo geral a população tinha muito medo de avançar no mar por causa de monstros mesmo, né, monstros marinhos, e você vê muitos mapas da época com representações dos monstros. E ficou legal a ideia. Eu falei, será que a Manu pesquisou ou será que ela simplesmente imaginou assim? Então foi mais da sua imaginação mesmo, né? Legal, Manu, massa. Ficou massa. Fala, Caio. Eu consegui achar a minha carta, então posso ler? É o diálogo com Pedro Álvares Cabral? Sim. Só espera um pouquinho só, Caio, tá bom? Só um pouquinho aqui. Júlia Silva. Então manda para mim, hein, Júlia? Você que está assistindo o vídeo depois dessa aula, manda para mim aí. Vou aproveitar que a Júlia Puertas já está aqui em cima aí, Júlia Puertas. Ela tá com o lance do áudio também, né? Se eu não me engano. Sim. Então, Júlia, a mesma coisa. Em alguma aula eu tava falando, mas não foi hoje. Foi ontem, eu acho. Júlia Puertas, não Não esqueça. foi hoje. Ela só não tá aqui. Ela falou com a prof. Ô, Ju, aparece na câmera aí pra eu te ver, Ju. Tá com o áudio ligado, soltou o áudio agora aqui. Você não consegue falar, Ju? Não dá? Aí, ó, ela fala e não sai áudio. Acontece isso com o meu aqui também. Beleza, Ju, manda no meu e-mail, tá bom? Ó, quem já fez aí pra agora, já manda agora no e-mail. O Moisés, Júlia, já manda agora. Felipe, você? Tá bom. Estamos aqui com uma entrevista com Pedro Álvares Cabral. Pergunta número 1. Antes de você, o Brasil, onde você esperava ir? Nós íamos para a Índia, buscar algumas especiarias. Pergunta 2. O que você viu quando avistou o Brasil? Eu vi muita vegetação e alguns índios, e um sol muito quente. 3. O que você quis fazer quando viu que a Terra era desconhecida? Eu quis criar uma cidade, embora eu nem sabia o tamanho. 4. O que você comia no navio? Eu comia, literalmente, cocô. Não aguentava mais. Tive que vomitar 6 vezes. Sabe o que é 6 vezes? Mas desculpe, problemas técnicos. Vamos voltar amanhã. Valeu, Felipe.
E muito massa a interpretação, Felipe. A interpretação ficou legal pra caramba. Faz diferença grande essa interpretação na hora de mostrar aí a sua entrevista. Bacana, valeu. Joaquim, vai lá, Joaquim. Você é o próximo, tá, Caião? Depois do Joaquim. Tá. Vai, Joaquim. Isso, você, Joaquim. O áudio não tá vindo, Joaquim. O áudio não tá vindo. Ô, prof, não tá vindo o áudio dele. Eu sei, ele vai ver o que tá acontecendo lá, ele vai ver. Vê o que tá acontecendo aí, Joaquim, pra não vir o áudio. Aí entra. Não tá vindo o seu áudio. Ele já vem já. Então, Joaquim, eu vou começar a dar uma... Sai e entra de novo pra ver se é isso. E, enquanto isso, o Caio vai ler a dele. Vai lá, Caião. Boa tarde, Pedro de Álvares Cabral. Eu queria saber como você conheceu o Brasil. Eu conheci o Brasil em uma viagem de barco em 12 de outubro de 1798. E só mais uma. Qual foi a primeira cidade que você foi no Brasil? Foi na cidade de Santos Agostinho, no litoral sul de Pernambuco. Isso. Essa informação você pegou onde, Caião? Essa daí como que é? Não é Santo Agostinho, é o Cabo, né? O Cabo de Santo Agostinho. Onde que você pegou essa informação? No Google. Legal. Às vezes, mesmo vocês pegando as informações no Google, gente, vocês têm que lembrar que o Google, ele é um site que reúne, ele é um servidor, enfim, o nome que você quiser dar isso, um aplicativo que reúne várias informações, mas o Google mesmo, para algumas coisas, não é o Google que está produzindo a informação, ele só está recolhendo a informação de algum lugar. Então, mesmo quando vocês pesquisam... Que alguém depositou ali. Exatamente. Então, que alguém depositou na rede, na internet, e aí o Google, ele é esse site que reúne essas informações. Então, quando vocês pesquisam no Google, não é o Google, eu fico vendo meu filho falando que o Google sabe de tudo, que o Google é Deus, que o Google sabe de todas as coisas, mas, na verdade, o Google ele só recolhe informações. Ele é uma inteligência gigantesca, uma baita tecnologia, está ampliando o ramo para várias outras coisas que não só pesquisa, eles produzem muita coisa, mas a informação não é do Google, tá, gente? Então, Caio, quando você for pesquisar alguma coisa, tenta ver o site de onde você tirou isso. É do Mundo Educação, é do Brasil Escola, é do Infescola, é do Wikipédia, mas para você saber, a informação que eu tenho foi alguma mulher, algum homem que produziu, digitou, colocou na internet e o Google está reunindo isso para mim. Fechou? Fala, Caetano, o que você quer falar? O Google, ele não é Deus, ele não sabe de tudo. São todas as pessoas que depositaram a informação que sabem. Exatamente. O Google sabe tudo. É isso aí. Valeu, Caião. Massa demais. Uma informação nova que você trouxe. Legal que dá para ver que você fez uma pesquisa para fazer a entrevista. Prof, é meio que assim, tipo, valeu. Você O Bernardo não quer. Bernardo, agora o assunto do Google já passou, Bernardo. Vai lá, Joaquim. Agora tá vendo? Tá ouvindo? Agora sim, Joaquim. Tá. Boa noite, eu sou o Joaquim Farias e está começando mais um Jornal Histórias do Brasil. Na noite de hoje, vou entrevistar Pedro Álvares Cabral, o português que descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral, como foi essa viagem de navio? A viagem durou 44 dias. Foi bastante tumultuada. Pedro, havia escravos no seu barco? Vieram comigo, em 9 caravelas, 1.500 homens. Vieram comigo. Em que caravela você foi, Pedro? Eu fui na caravela Anunciação. Por qual mares você foi e navegou? Saí de Portugal em direção a Cabo Verde. Em que época você foi? Em que ano? Fui em
1500. Era muito antigamente. Agora é 2011 e tem essas tecnologias aí, não sei o que é isso. Não. O Pedro Álvares Cabral viajou para o futuro? Tá no futuro aqui com a gente? Os índios eram Vai lá, continua. Os índios eram legais, Pedro? Sim, os índios eram a grande riqueza do Brasil. Eram os donos das nossas terras. Boa noite, até a próxima quinta. Que não tem aula! Muito criativo, viu, Joaquim? E ficou muito legal ver a pesquisa que você fez para criar a sua história aí, a sua narrativa, e obviamente a interpretação também dá um colorido aí, massa. Gabriel, cadê o Gabriel? O Gabriel comentou que tá sem áudio, alguma coisa assim, né? A Gabi falou para mim que estava viajando. O Heitor, você, Heitor, e depois a Isabel para finalizar. Vai lá, Heitor. O Heitor falou que vai me mandar o Heitor vai me mandar por e-mail, Heitor? Não. Ah, tá aí já pronto. Legal, Heitor, vamos lá. Tá. Entrevista do Cabral. De Cabral. Quanto tempo você demorou a descobrir o Brasil? Eu demorei 44 dias. Quando você entrou para a história? Em 1520. Quantos homens de sua tripulação não conseguiram voltar salvos para casa? 500. O que quer dizer que conseguiram voltar para casa? 500. 500 homens. O que tinha no Brasil? Muita vegetação e índios, mas o objetivo era ir para a Índia. Muito legal, viu, Heitor? Heitor, onde que você pegou a informação de que só voltaram 500 da viagem toda? Em um site. Depois, então, legal, Heitor, só depois dá uma olhada, sempre assim, ó, qual site, quem foi a pessoa, sempre importante a gente verificar a fonte. Vou ver se eu consigo achar de volta aí. Tranquilão, tranquilão. Professor. Rapidinho, Joaquim, rapidinho, Joaquim. É uma Deixa coisa sobre a coisa do Heitor. Eu não sei. Do quê? De quantos voltaram, Joaquim? Então, essa coisa que o Heitor falou aí, então, só voltaram 500, e no meu tá falando que foram 1500. Então, foram 1000 e voltaram 500. Então, foram pro céu 1000, né? 1000 morreram. Se foram 1500 e só voltaram 500, 1000 morreram. E aí eu queria saber dessa informação, de onde é que vocês tiraram isso para fazer uma verificação se foi isso mesmo, tá? E como será que tanta gente morreu? Doente. Gente, doença. No Brasil, não doença. Imagina, comendo biscoito podre, tomando vinho. Muitos morreram doentes mesmo. Professor, mas eu achei que foi... Amiga da minha mãe, ela... que tinha morrido por causa de doença. Não, mas eles também morriam. Eles levavam doença para os índios e era bem pior para os índios receber as doenças, porque eles não tinham imunidade contra aquelas doenças, né? Mas também morriam alguns da tripulação. E detalhe, gente, tiveram alguns que ficaram no Brasil, tá? Dessa primeira viagem aí, a gente tem registros de... Agora eu não vou lembrar saber quantos, mas pelo menos 3 eu tenho certeza que na hora do barco ir para a Índia, os caras pularam no mar e ficaram no Brasil, não voltaram, não continuaram a viagem para a Índia. A gente tem esse registro histórico registrado lá na carta da viagem. 3 caras, na hora do barco sair do Brasil e ir para a Índia, os caras quiseram ficar no Brasil. Não vou para essa viagem para a Índia, eu vou ficar aqui. Fala, Heitor. A amiga da minha mãe, ela tava comendo uma pizza de queijo, ela não sabia que era não, Heitor, não, Heitor, aí não tem a ver, Heitor, falar isso. Deixa, Heitor, nada a ver falar isso agora, Heitor. Ô, prof. Fala, Bernardo, tem a ver com a aula, Bernardo? Pensa bem no que você fala, então fala. Não, tipo assim, 500 voltaram para casa, né? Sobre o site, sobre a informação do site do EI, né? Só 1000 morreram, que pouquinho, né? Só 1000. Bem pouquinho, né? Só 1000 pessoas para fazer uma viagem complicada, hein? 2/3 da tripulação morrer. Eu quero saber dessa informação com mais clareza. Clarinha, fala. Mas eles ficaram com medo? O que aconteceu? Esses 3 que ficaram? Sim. Não, pelo contrário, eles gostaram tanto da terra, gostaram tanto que tinha um monte de vegetação, que tinha gente alegre, e pensaram, vamos ficar aqui, vamos seguir viagem pra frente, tá doido? Vai ter tarefa. Não vai ter tarefa. Não vai ter tarefa. É que eu já tenho que sair, o meu irmão tem aula.
Legal, Rafa, tamo junto, beijo no coração. Rapidinho, Manu, vamos ouvir a história da Isabel. Rapidinho, Manu. Vai lá, Isabel. Tá. Beleza. Então, entrevista com Pedro Álvares Cabral. Cabral. Ô, Pro, a Gente, internet vamos- aqui tá muito ruim. Meu irmão tem aula agora, eu vou ter que sair pra ele usar o celular. Tranquilão, Caião, tamo junto. Grande abraço, meu Tchau. querido. Vai lá, Isabel. Comece de novo aí, Isabel. Tá. Entrevista com Pedro Álvares Cabral. Perguntas. Cabral, qual foi sua reação ao chegar no Brasil? Cabral. Bom, eu fiquei muito surpreso, pois os índios nos receberam muito bem. Eu achei que eles iriam começar uma guerra, e seria muito mais violento. Mas eles nos receberam com comida, dança e muito alegre. Cabral, na viagem, tinha muita pouca comida e muito vinho. A comida era gostosa? Você achava muito vinho? Era um bom tanto de vinho, isso é fato. Mas eu bebi numa boa. A comida talvez fosse mais gostosa se tivesse mais. Ficou legal pra caramba, Isabel. Massa, isso aí. Fechadíssimo. Cheirosinhos, por hoje é só. Então, todos conseguiram apresentar. Rapidinho, gente. Rapidinho. Quem quiser ir, tchau. Beijo no coração. Coraçãozinho, até amanhã. Mas, Manu, eu tô aqui pra conversar com você, tá, Manu? Tchau, Clarinha. Tchau, Marina. Falou, B. Tchau, Caetano. Tchau. Falou, Thales. Assim, prof. Não, você falou que queria falar alguma coisa. Eu não sei se você quer tirar alguma dúvida. Você ia comentar alguma coisa naquela hora que eu falei, espera um pouco, Manu. Não, nada. Ah, não é nada? Então, beleza, Manu. Beijão, até amanhã. Tchau, Letícia, até amanhã. Tchau, Dani. Tchau. Falou, Pietra. Tchau, Puertas. Tchau, Clarinha. Falou, Filipão. Letícia, tchau. Tchau. Gente, vai lá no link, tá gravando, tchau. Manda o link. Aqui na arte, pode mandar agora, Pi, aqui. Já. Pode mandar aqui, Pi. Ela saiu. Manda o link.